Dica do dia hoje, eu prometi que as coisas iriam ficar melhor. Apenas preciso continuar tentando e tentando, independente do quão doloroso isso possa ser, porque é viver um dia após o outro que nós podemos caminhar longe. Agarre-se a essa promessa, que em algum momento as coisas irão melhorar. Eu parei para refletir aqui sobre um relato, um desabafo que eu vi na internet, um relato de uma moça, um desabafo, na verdade. De início, eu sempre fui uma mulher muito ansiosa, desde quando era bem pequena. Isso é algo que a cada dia que passa eu me torno mais consciente. Hoje, olhando para o passado, sobre a minha ótica aos 36 anos, hoje sou capaz de enxergar e, em alguns casos, compreender meus problemas. Esses mesmos olhos, olhando para o passado, agora perceberam que os sinais sempre estiveram ali. Eu apenas era ignorante a eles. Achava que era a forma natural das coisas. A situação piorou bastante nos últimos 4 anos, em que abandonei a realidade do ensino médio, tendo o azar de não ter trazido comigo nem sequer um amigo. Durante muitos anos, eu os detestava, mas hoje percebo que eu dificultava muito as coisas. Na solidão, acabei recorrendo para pessoas erradas, no desespero de achar que acabaria o resto da minha vida sozinho. Hoje eu vejo isso como uma decisão imatura, imprudente, mas também reconheço que essas decisões erradas eram sinais de um problema muito maior. Após viver e me arrepender de algumas situações, que vão me acompanhar pro resto da vida, eu decidi abandonar por completo as interações sociais pessoalmente, achando que eu seria incapaz de conseguir manter uma relação com qualquer pessoa, independente do quanto eu tentasse. E aí vem a fase do isolamento. Nessa fase, eu me enganei por bastante tempo, acreditando que a solidão era exatamente onde eu queria estar, sem me comprometer com os outros, pude focar na minha carreira, onde coloquei toda a minha energia. Olhando com meus olhos de hoje para aquela época, eu não consigo imaginar como fui capaz de viver dessa forma. Nessa fase da minha vida, eu mantinha 2 empregos, enquanto também estudava para a universidade. Durante 5 dias da semana, eu dividia os estudos com um dos empregos, e nos finais de semana, eu completava 12 horas em cada dia. Fazendo isso, acreditava que eu estava sendo produtiva, e que isso me agregaria valor e me traria felicidade. Essa mentalidade me manteve estável por alguns bons anos, que me permitiram acumular uma boa quantia financeira, já que meus custos de vida eram bem inferiores às horas de empenho que eu desperdiçava. Entretanto, naturalmente, após alguns anos acumulando esse estresse, eu ultrapassei alguns limites e os sintomas mais graves começaram a surgir. Com o tempo, as conquistas no trabalho me deixaram de fazer total sentido, e aos poucos eu me sentia cada vez mais sufocada por sentimentos ruins. O valor que imaginei que obteria no trabalho não foi o que eu esperava. E aí vem a fase da fuga. Assim, nessa época, eu entrei em uma nova fase, aos meus 22 anos, onde eu decidi explorar o mundo, ao menos o mundo ao meu redor. Essas despesas são um dos meus maiores arrependimentos e, ao mesmo tempo, são repletas de memórias felizes. Distante de outros, eu imaginei que a minha felicidade poderia estar nos locais mais distantes de mim. E essas jornadas me fazeriam voltar ao momento que na época eu me considerava no meu auge. E esses foram momentos que realmente foram felizes, porém, todos os dias de intervalo entre cada uma das viagens era uma tortura. Eu não me via dessa forma na época,
Mas ver, sentir, ouvir o avião decolar de certa forma me trazia tranquilidade, conforto, sendo esses momentos que por alguns dias eu seria capaz de me afastar das minhas ansiedades, junto com meus pensamentos ruins, deixando para trás uma vida que eu odiava ter. Certamente foi nessa época muito boa, foi muito boa e ao mesmo tempo ruim. Porém, depois de alguns anos usando mais dinheiro do que eu era capaz de ganhar na época, fez com que eventualmente meus recursos acabassem. Novamente, esse foi um dos momentos que me trouxe muito arrependimento, já que por meses eu já sabia que esse momento chegaria e eu simplesmente decidi fingir que nada disso estava acontecendo. Inevitavelmente, a partir de certo ponto, eu não era mais capaz de conseguir financiar as minhas tão amadas viagens. E aí vem a fase da prisão. Por conta disso, eu acabei ficando completamente presa dentro da vida, que eu detestava. A cada dia de trabalho se tornava mais insuportável, a ponto de eu decidir abandonar de vez um dos empregos, o que afetou muito a quantidade de recursos que eu tinha à disposição. Os dias eram secos, conturbados e estressantes. As noites eram frias, vazias e solitárias. Esse padrão se repetiu por longos 3 anos, que na minha memória atual equivalem a 10.000 anos. Nesse tempo, meus sintomas pioraram. Me tornei uma pessoa extremamente irritante, sendo que a coisa que eu mais odiava no mundo era a minha própria companhia. Quando eu estava no trabalho, ficava constantemente ansiosa, preocupada em perder o emprego e, ao mesmo tempo, já tinha essa vontade de brigar com as pessoas ao meu redor o tempo inteiro. Já quando eu estava em casa, ficava coberta de tristeza. Os filmes eram chatos, a comida não tinha sabor. Praticamente todos os dias eu sonhava com a minha próxima viagem, esperando que ela seria a salvação de todos os meus problemas. Porém, esses sonhos apenas me prendiam ainda mais àquela situação, uma vez que eu não tinha qualquer perspectiva de quando isso poderia acontecer. Com o tempo, a minha autoconfiança se tornava cada vez menor, ao ponto de chegar a remover e esconder todos os espelhos da minha casa, porque não suportava me encarar nos olhos. Eu me mantinha o mais distante possível das pessoas e me sentia completamente envergonhada quando estava em público, o que inevitavelmente acabou me afetando e afetando meu trabalho a ponto de eu finalmente ser demitida. E esse para mim foi o fundo do poço, foi o momento mais baixo de toda a minha vida. Na hora, eu não possuía qualquer perspectiva das coisas que poderiam melhorar. Isso me debilitava ao ponto de eu ser incapaz de qualquer coisa a respeito. Eu me tornei uma refém dos meus medos e aflições, passando semanas em meu apartamento alugado, apenas deitada no sofá, assistindo televisão e comendo o dia todo. Com o tempo, até mesmo deixei de tomar banho, vestindo roupa suja que eu considerava digna para mim. Isso incomodava as pessoas, eu notava seus olhares, mas naquele momento a tristeza desse processo eu considerava merecido. E eu, fracassada, que não iria conquistar mais nada na vida. Hoje eu sei que esse caminho iria me levar à sorte que muitos não possuem. E aí vem a fase da esperança. Em uma tarde, me sentei com as finanças e calculei quantos meses eu ainda tinha até ser expulsa de casa. Nesse momento, pela primeira vez em anos, eu tive uma conversa comigo mesmo.
Refleti sobre a minha vida e o que me restava agora. Enxerguei apenas dois caminhos: desistir ou continuar. Inicialmente, a primeira escolha me pareceu mais agradável. Encerrar com tudo agora apenas iria me adiantar no destino inevitável. Naquele momento, eu não apenas me sentia sozinha, mas eu recorri ao mundo mais seguro que eu conhecia, o digital. Busquei pessoas que passaram por problemas similares aos meus, li dezenas de depoimentos de pessoas contando suas histórias e me identifiquei com a grande maioria delas. De todas, eu encontrei um padrão: ajuda profissional, algo que eu nunca havia cogitado em busca durante a minha vida inteira. Segundo minha psicóloga, eu não queria aceitar o que havia de errado comigo, algo fora do meu alcance, sempre me considerando a responsável por todos os meus problemas e fracassos, jamais olhando por nenhum momento para os triunfos. Ler aqueles depoimentos salvaram a minha vida. E hoje, aos 36 anos, eu finalmente me sinto livre da depressão, sendo a primeira vez desde a minha adolescência que eu sinto que tenho controle sobre a minha vida. Agora quero fazer para os outros o que fizeram por mim, entregando meu depoimento para que possa servir de inspiração e saber que há sim uma alternativa. Pedir ajuda não é fraqueza, contar para os outros é importante. Principalmente, é importante prometer a si mesma coisas que irão melhorar e acreditar nisso com suas forças. Do mesmo jeito que a depressão nasce a partir de um longo processo, ela termina da mesma maneira. Galera, para encerrar aqui, esse depoimento ele foi publicado por uma usuária anônima em um fórum onde as pessoas estão passando por uma série de problemas, mas geralmente não tem com quem conversar, não tem companhia, vivem só. Então lá uns ajudam aos outros a superarem essas coisas, esses obstáculos. E se vocês gostaram da história, deixa um comentário aí embaixo. Valeu!